Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês as melhores leituras de 2018. Esse é um daqueles vídeos mais aguardados, já que está repleto de dicas de livros maravilhosos, os melhores, os favoritos do ano. E eu acabei separando 17 livros, então eu tenho certeza absoluta que este vídeo vai ficar enorme. Eu vou tentar não me ater tanto assim a cada um dos livros, porque basicamente já saiu vídeo sobre praticamente tudo, com exceção de talvez 2 livros. Ainda assim, com certeza o vídeo vai ficar enorme, né? 17 livros é bastante coisa. Mas Duda, por que 17? Porque simplesmente eu ia colocando os meus destaques do ano. Eu não coloquei um número específico, 10, 15. Eu saí marcando os que eu considerei meus favoritos, então não quis colocar um número pra deixar algum de fora. E foram 17. Na verdade, teriam sido 19 até, porque eu fiz 2 leituras de trabalho em 2018 que eu ainda não posso comentar, são livros que ainda não foram lançados, e são livros sensacionais, assim, livros que marcaram mesmo, mas que só vão sair agora esse ano. Provavelmente eu vou colocar na lista desse ano, ainda que eu tenha lido ano passado, né? Então vocês vão descobrir depois que livros são esses, mas esses 17 livros representam muito bem os meus favoritos do ano. Eu li um total de 79 livros em 2018, então eu retirei desses 79 esses 17. Ainda assim, muitos outros livros maravilhosos foram lidos que não estão aqui nessa lista, porque senão ia ficar uma lista interminável, né? Eu tive um ano muito bom de leituras de forma geral. E eu tô com minha mão aqui, é porque a pilha tá aqui, nessa altura. Tá enorme a pilha. Mas vamos lá então começar, porque eu falei que ia ser grande e eu tô enrolando, né, um começo. Vamos lá. Todos os livros vão estar listados aqui embaixo, tanto os links para compra na Amazon como os respectivos vídeos. Eu vou começar pela ordem que eu botei aqui, ou seja, ordem aleatória, mas basicamente o primeiro livro que eu estou pegando foi o meu primeiro favorito do ano, né, que foi um dos primeiros que eu li, acho que ainda em janeiro, que é nada menos que o Diário de Anne Frank, um dos livros mais conhecidos do mundo, que foi um livro que me tocou muito. Eu sei que é um livro que dispensa apresentações, mas eu não esperava assim me envolver tanto. Eu sei que é um assunto também muito sofrido, tocante, é um assunto que causa muita emoção e consternação, né, nos deixa indignados por tudo que aconteceu. Naturalmente já é um livro que desperta muitos sentimentos. Porém, eu não esperava gostar tanto da personalidade da Anne Frank, o que pode irritar algumas pessoas, mas ela era extremamente inteligente, tinha muita personalidade, ela era bem única e eu gostei muito de conhecê-la. É um livro muito especial e que gera muitas reflexões, então é aquele livro que eu recomendo para toda e qualquer pessoa. E eu gosto muito dessa edição, recomendo demais porque ela também tem várias fotografias e ela é uma edição bem completa, né? Porque sabemos que há outras edições do diário, tem a versão A, versão B, versão C, enfim, essa aqui é uma bem completa, então essa eu li e recomendo. As outras eu não sei tão bem, mas claro que existem outras boas edições por aí. O próximo livro da pilha é um dos livros que não tem vídeo no canal. Eu sinto muito não ter feito vídeo para este livro, porque na época eu fiquei de fazer, mas demorou tanto que acabei deixando, sabe? Mas valia muito a pena ter feito. É um livro muito marcante pela personagem principal, pelo que Clarice Lispector coloca nessa personagem, quem ela representa, todo um povo, pela simplicidade, ingenuidade, inocência e por tudo que acontece na vida da Macabeia. É um livro também muito tocante, especialmente pela forma como ele é contado, porque a Clarice Lispector usa um narrador para narrar a história da Macabeia, pelo que acontece com ela, pela vida que ela tem e pelo que ela enxerga na vida que ela tem. Eu também gosto muito dessa edição, porque ela tem vários ensaios ao final, são excelentes para fazer a gente pensar ainda mais sobre o que acabamos de ler, sabe? Então complementam como texto de apoio, como texto extra, o que é sempre muito interessante numa edição. Agora vamos para uma das minhas descobertas de 2019, não, 18, né? Tô perdida. Quando começa o novo ano a gente fica perdida entre falar 2019, 2018, 2017. Continuando, uma das minhas descobertas do ano, esta coisa maravilhosa chamada As Brasas, do Sándor Márai, que é um autor húngaro. Esse livro me marcou muito. Parece repetitivo dizer isso, mas estamos num vídeo de favoritos. E esse aqui, sem dúvida alguma, foi dos mais marcantes. Eu colocaria até num top 5. Não estão em ordem aqui, tá? Tá bem aleatório, mas eu posso dizer claramente que esse aqui eu colocaria num top 5. Foi um livro que em cada uma das páginas me deixava pensando sobre vários assuntos diferentes, me fazia refletir muito, tanto que eu marquei, gente, o livro quase todo. Se vocês prestarem atenção, ele tem várias marcações, olha só. A narrativa do autor é sensacional e ele fala muito sobre espera, lembranças, memórias, família, casamento, vingança, amizade. Fala sobre várias questões, honra também, afinidade, talento e vocação. E assim, se você parar pra pensar, ele vai falar sobre a vida
de uma forma geral, assim, sobre vários aspectos da vida, até porque ele é narrado por um idoso que está refletindo sobre coisas que marcaram sua vida e que aconteceram. Então ele tá ali esperando uma pessoa chegar. Fala muito sobre essa espera, né? É uma coisa bem importante no livro, e sim, é praticamente um monólogo, mas é aquele monólogo que te deixa preso a cada página e que você quer ler até o final, sabe? Então, eu não me decepcionei nem um pouco com o final desse livro. Algumas pessoas falaram que gostaram muito, mas não curtiram tanto o final. Eu achei apenas incrível em cada uma das suas partes, porque é muito mais sobre o caminho percorrido, como ele nos leva a pensar sobre aspectos da vida de uma forma geral, assim, com aceitação, quem nós somos, sobre nos conhecer, sabe? Nos conhecer intimamente e aceitar também outras pessoas como elas são. Tantos assuntos que, se eu for parar pra falar sobre esse livro, vai sair um vídeo, né? E já tem vídeo sobre ele. Mas existe também um mistério, um suspense aqui, neste castelo na Hungria, na região dos Cárpatos, e este homem está lá esperando essa pessoa para resolver algo muito importante em sua vida, algo que marcou sua vida e que separou dois melhores amigos para sempre. E resumidamente é sobre isso que o livro vai abordar. Então eu recomendo muito esse aqui, quero muito ler outras coisas desse autor. Dá até aquele medinho de não gostar tanto de algum outro livro dele quanto eu gostei desse, mas definitivamente eu quero ler mais coisas dele, tanto que quando eu terminei esse, eu adicionei outros vários na minha wishlist da Amazon. Claro que não poderia faltar Agatha Christie nessa lista. E quando eu digo isso, e não coloquei Agatha Christie em outros anos, é por conta de uma coisa muito simples que eu sempre deixo bem claro no início dos vídeos, eu até esqueci de mencionar, que geralmente eu não coloco releituras nos favoritos do ano, porque são livros que já entraram em favoritos em outros anos. Só que no caso de Morte da Mesopotâmia, eu não tinha lido este aqui ainda, então ele foi um dos meus favoritos de Agatha Christie e leitura inédita. E geralmente nesse projeto a maior parte das leituras não são inéditas, sabe? A maior parte eu já tinha lido e já tá como meus favoritos anteriormente. Então esse aqui é um favorito inédito de Agatha, um livro que eu levei anos pra ler, porque eu achei que eu tinha um spoiler, né, na época do Orkut, mas acabou que esse spoiler estava errado. Eu adorei essa história, adorei que ele é um mistério durante uma viagem, ambientado numa expedição arqueológica no Iraque, então mostra um pouquinho disso, e tem todo aquele clima de pessoas reunidas ali em outro local tão diferente do seu habitat natural, né, do local onde elas vivem. Eu acho um crime muito engenhoso na forma como ele é explicado, na forma como ele aconteceu, e está entre os meus favoritos de Agatha Christie, então também não poderia faltar aqui. Continuando esta lista, O Colecionador, do John Fowles, uma leitura que eu amei, porque eu adoro thrillers psicológicos, e esse aqui desenvolve muito bem esse aspecto, tanto no lado do raptor, né, da pessoa que está aqui mantendo uma garota presa, quanto também do lado da vítima. Ele desenvolve muito bem esses dois lados, esses pontos de vista, metade do livro contado sobre um ponto e metade sobre outro. E é um livro que funciona como suspense, como mistério, ao dar aquela agonia, sabe, deles dois ali, daquela interação entre os dois, muito interessante, e também trata de algumas questões sociais aí ao longo da leitura, faz pensar sobre a sociedade, as pessoas em sociedade, os seres humanos. Eu adorei esse livro, como thriller psicológico é um dos meus favoritos, então também não poderia faltar entre os favoritos do ano, e é um que eu recomendo muito pra quem gosta de thrillers. É claro que nessa lista não faltariam as Crônicas de Nárnia. Eu ainda vou ler a última Crônica de Nárnia, mas eu tô colocando aqui o livro como um todo, pelo menos, claro, até a parte que eu li 6 crônicas, o que já é o suficiente pra saber que entrou nos meus favoritos. Várias crônicas maravilhosas que já são favoritas, personagens que marcaram, histórias que marcaram. Eu adoro como C.S. Lewis insere aqui a moral da história, ele coloca de uma forma muito natural, como ele fala sobre perdão, arrependimento e essa união entre os personagens para sempre fazer a coisa certa, com muita coragem, muita determinação e várias aventuras ao redor. Então é uma história de fantasia incrível, esse mundo fantástico que o C.S. Lewis criou é incrível. Foi isso que me deixou com muita vontade de ler outra fantasia de um dos seus melhores amigos, né? Grandes amigos, C.S. Lewis e o Tolkien. Então, Senhor dos Anéis aí será um dos próximos. Mas Nárnia já entrou nos queridinhos, gente. Eu espero que vocês também tenham gostado dessa leitura, já que é uma leitura conjunta, né? Está sendo ainda. E logo mais a gente termina essa saga de leitura das Crônicas de Nárnia. Mas pra mim foi extremamente satisfatório e maravilhoso conhecer mais um mundo fantástico que entrou aí nos favoritos. A Menina da Montanha também foi daquelas leituras bem marcantes que eu fiz no ano, justamente por contar uma história real tão única, tão cheia de sofrimento, mas também realizações de uma pessoa que mudou sua vida, transformou sua vida, revolucionou sua vida
através da educação, através do estudo. A vida da Tara Westover não foi nada fácil, ela cresceu sem ir pra escola, sem ir pro hospital, cresceu com várias limitações impostas pelo seu pai, que tinha ideias muito rígidas, e a forma como ela conseguiu se libertar disso, difícil, levou muito tempo, muitas dores, mas ela conseguiu através dos estudos. É uma jornada única, uma jornada inspiradora de uma pessoa que nunca tinha ido para a escola e que acabou estudando em Harvard, em Cambridge, tem doutorado e que, enfim, escreveu um livro, tornou-se conhecida no mundo todo e não é à toa. E a forma como ela conta essa história dá aquela impressão que a gente tá lendo um romance mesmo, sabe? Então é gostoso de ler, como se a gente estivesse acompanhando um livro de ficção. Vale muito a pena conhecer cada aspecto dessa história, ainda que em alguns momentos seja doloroso e difícil. Tem, por exemplo, violência doméstica envolvida, ela tinha um irmão muito violento, e até como era essa relação entre ela e a família, porque ela era muito apegada, sim, à sua família, ao mesmo tempo era algo que fazia muito mal em vários aspectos. É um livro que pra mim é bem marcante e inspirador, então certamente um dos destaques do ano de 2018. Maravilhosa Shirley Jackson com A Assombração da Casa da Colina, The Haunting of Hill House, que este ano ele me marcou em vários sentidos, porque eu amei esse livro. A forma como ela escreve essa história, porque é uma história de terror, mas com muitos aspectos psicológicos, é aquele negócio mais sutil, não é aquele horror, sabe, escrachado. O grupo de personagens aqui envolvidos, que estão todos ali naquela casa, a ambientação, a própria casa, a personagem, é um livro que eu adoro e que funciona em vários sentidos pra mim. A Shirley Jackson é maravilhosa. Ano passado eu já tinha colocado, não, ano retrasado, eu já tinha colocado E Sempre Vivemos no Castelo como um dos meus favoritos de 2017, e mais uma vez ela tá aqui na lista. E Hill House me marcou tanto esse ano, né, porque eu acabei dando uma chance para a série, né, eu achava que eu não ia gostar tanto, e a série tornou-se uma das minhas favoritas. A série da Netflix, A Maldição de Hill House, é espetacular. Tanto que eu já assisti 2 vezes. Eu assisti na época que foi lançado em outubro e eu reassisti. É uma série que também funciona em todos os sentidos ali, extremamente inteligente, bem construída, com muitas coisas que vão se encaixando aí ao longo dos capítulos, dos episódios, os 10 episódios. E a série é apenas levemente inspirada no livro. Ela tem alguns nomes de personagens, enfim, tem a casa Hill House, o início da série, a narração do início é a primeira página aqui da história, mas não é exatamente a adaptação deste livro, gente, porque as histórias são completamente diferentes. Ainda assim, eu acho que funciona muito bem como série, naquela nova história que criaram, e eu também sou apaixonada pelo livro. Então, se você gostou da série... Carro de polícia. Se você assistiu a série e gostou da série, vale também dar uma chance ao livro, já que são histórias completamente distintas. Então, não é exatamente um spoiler que você vai ter visto ali na série da televisão. Claro que não ia faltar, né, Machado de Assis nessa lista. Eu acho que alguns já estavam aí aguardando. Inclusive, em relação aos meus projetos, eu fiquei bem feliz porque tem algo de cada um dos projetos que eu fiz. Vocês ainda vão ver outra coisa aqui no meio. Os contos de Machado de Assis são incríveis. São contos, claro, repletos de ironia, que é a marca registrada dele, que vão falar sobre vários aspectos do ser humano na sociedade. Várias características do brasileiro, né, em relação a como eles viviam naquela época, em relação à música, costumes, cultura, mas é algo que reflete o mundo inteiro. Os sentimentos são universais, a natureza humana, então ele coloca muito disso desses personagens e ele conseguia desenvolver muito bem em um conto super pequeno, sabe? A gente sentia que conhecia os personagens e os dilemas ali sofridos. Então tem muito de amor, de amizade, de paixão não correspondida, novas descobertas, primeiras paixões, talento, profissão, vocação, coisas que são atemporais, pessoas sendo pessoas. E a forma como ele desenvolve essas histórias é sempre incrível. Às vezes você termina um conto da forma mais inusitada possível e vários desses contos eu saí marcando como favoritos também. Eu terminava às vezes chocada com uns, rindo em outros. Eu achei sensacional, quero ler mais contos de Machado. Eu sei que ele escreveu aí por volta dos 200, aqui tem 50, né? Então ainda tenho alguns para ler. Ainda em relação a projetos, entrou também Sherlock Holmes, mais uma vez aquele quesito, né, que eu falei que eu não coloco livros que eu já tinha lido, que já entraram como favoritos nos anos anteriores. Mas antigamente eu também estava meio que lendo Sherlock Holmes em ordem e eu não tinha lido completamente, eu não tinha lido a obra completa certinha. E agora no projeto eu li tudo. E esses 2 livros que tem aqui
nesse volume, que é o último volume, com os últimos casos, os últimos contos e histórias de Sherlock Holmes, são livros que eu tinha lido pouco, assim, que eu já tinha lido um conto ou outro, mas que eu não tinha lido em sua totalidade, que entrou até no próprio projeto, dentro do próprio projeto Sherlock, entre os meus favoritos, tanto que eu até mencionei, eu fui rever meu vídeo, e o vídeo de história de Sherlock Holmes, eu menciono que foi o meu livro de contos favoritos, esse último livro, que traz contos bem distintos, contos muito interessantes, então tem até um conto que é narrado pelo próprio Sherlock, eu acho até que talvez mais de um. Não lembro muito bem, mas eu lembro claramente que foi um conjunto de contos sensacional. Foi até difícil dar adeus a esses contos, né, no final do projeto, mas a gente sempre pode revisitar um pouco mais pra frente. E se você quiser conhecer mais o projeto, claro que a playlist vai estar aqui embaixo também. Outro não ficcional de 2018 que marcou ali a metade do ano, eu li esse livro quase de uma vez, gente, eu achei ele interessantíssimo. Os Homens Explicam Tudo para Mim. São ensaios da autora Rebecca Solnit, e ela não vai apenas falar sobre essa questão do mansplaining, né, o fato das mulheres falarem algo e os homens explicarem para elas algo que elas não estão perguntando, que elas sabem de antemão, né, com o caso impressionante de um homem tentando explicar o próprio livro da autora para ela. A autora do livro estava numa festa e ela tinha mencionado que escreveu um livro sobre tal assunto, e esse homem interrompeu ela falando: ah, mas você leu tal livro sobre esse assunto? É um dos livros mais bem falados. E era o próprio livro dela, sabe? Ele não tinha lido o livro, ele tinha lido uma matéria sobre o livro e ele estava tentando explicar para ela esse assunto desse livro sensacional que ele conhecia, né, que ele tinha ouvido falar. Esse é um caso marcante que ela vai iniciar o livro comentando, mas a autora vai mencionar sobre vários aspectos da mulher na sociedade com o passar dos anos, conquistas, coisas que ainda precisam ser feitas e mudadas, e ela fala de uma forma super didática. Qualquer pessoa que lê este livro vai entender perfeitamente o assunto, onde a autora está querendo chegar, porque ela é muito clara nos assuntos que ela aborda. Eu tô falando de uma forma muito geral, mas a autora vai abordar coisas extremamente interessantes. Em sua essência, todas elas falando sobre como a sociedade vê e impõe essas diferenças entre gêneros e injustiças entre gêneros, e claro, uma busca pela igualdade verdadeira entre gêneros, né, por realmente enxergarem o gênero masculino e feminino de forma igualitária. Esses próximos dois livros que eu vou mostrar são de culturas bem diferentes da nossa, dois países distintos, com outras formas de viver diferentes da que nós estamos acostumados. São livros dolorosos, mas impactantes no assunto abordado, assuntos extremamente importantes que também refletem vários outros cantos do mundo. E um desses livros é o Fique Comigo, da Ayobami Adebayo, uma autora nigeriana, que vai falar muito sobre maternidade, casamento. Os personagens casados aqui nesse livro, nesse casal principal, eles tentam ter filhos, mas não conseguem. E aqui nessa cultura é normal o marido ter outras esposas. Porém, esse casal havia combinado uma relação monogâmica. Foi uma condição antes deles se casarem, né, que a protagonista impôs ali no casamento. E começa o livro com a família colocando ali dentro da casa outra esposa, já que ela não consegue ter filhos. Vai tratar muito dessa questão de papéis esperados e pré-determinados, a objetificação da mulher, os sentimentos colocados de lado ali, algo exigido, a força ali tratando-a como um objeto. Em determinado momento da história também vai começar a abordar muito essa relação da mulher com os seus filhos, da esposa com o marido, e essa parte da maternidade é bem dolorosa aqui na história, do que é exigido da personagem, antes disso, depois disso. Então é um livro extremamente marcante nos assuntos abordados, na forma como a autora colocou aqui na história. Por mais que seja diferente da forma como a gente vive, da nossa cultura, é algo também que em vários aspectos é universal. Há algumas reviravoltas até aqui na história, com um pano de fundo político ali acontecendo na Nigéria por volta da década de 80 e 90. E outro desses livros também, com assuntos pesados até, mas um livro que tem muito sentimento extremamente tocante na relação entre duas meninas que cresceram parte do tempo juntas ali na fase criança, e tem essa ligação muito forte entre as duas protagonistas, como amigas, como irmãs, com vidas completamente distintas, vidas rompidas, elas são separadas. A história que se passa na Índia, a autora indiana Mita traz todas as cores do céu. E esse livro, gente, sério, parte do seu coração, mas também te deixa ansioso, sabe, por uma redenção. É um livro que fala sobre uma busca, uma pessoa desaparecida. Uma dessas meninas, que é a Mukta, é raptada há muitos anos, e vários anos depois, essa outra protagonista, a Tara, volta para tentar encontrá-la a todo custo, a qualquer custo, até para se reconciliar com o seu eu do passado, sabe? Então também fala muito sobre arrependimentos, sobre decisões, sobre a mulher na sociedade, aqui obviamente na sociedade indiana, mas claro, vai refletir várias questões em relação ao machismo, as dores que a mulher carrega,
diferentes tipos de dores e em relação também muito fortemente aqui no enredo tráfico humano, que é um assunto tão pesado, mas uma realidade horrível que sabemos que acontece. E em meio a todas essas dores e sofrimentos que acontecem na história, há também muita beleza, entre a ligação entre as duas, uma ligação também entre mãe e filha que acontece na história, o que nos faz seguir em frente em meio a todas as adversidades e dores. É um livro muito bonito, de uma forma geral, ainda que difícil em alguns aspectos, em algumas partes, mas que vale muito, muito a pena e é uma leitura bem marcante. Eu repeti muito isso de leitura marcante, né? Mas, enfim, estamos falando de favoritos. Edgar Allan Poe é um daqueles autores que eu quero ler absolutamente tudo. Os contos são incríveis, então não poderia deixar também de colocar esse volume 2 de contos da Dark Side na lista de favoritos. O primeiro livro também esteve na minha lista de favoritos e o segundo não poderia faltar. Tem alguns contos aqui sensacionais e um dos meus novos contos favoritos, provavelmente aí no meu top 3, é Edgar Allan Poe, que é o William Wilson. Provavelmente não, certamente está entre os meus favoritos ever, assim, favoritos de todos. Não apenas de Edgar Allan Poe, mas como contos no geral, um conto muito marcante. E vários contos aqui são marcantes, a forma como o autor aborda a perda, a morte e todos esses sentimentos obscuros, né, que os seres humanos carregam ainda em vida, porque vai falar sobre a morte, mas enquanto isso não acontece, fala sobre a vida e essa atmosfera sombria, soturna, que também vai conversar muito sobre medo, loucura, aspectos que vão levar à morte, a conversar inevitavelmente sobre a morte. Uma leitura que me marcou no sentido de me deixar extremamente feliz, tanto lendo a história quanto finalizando essa história, que eu acho que passa uma mensagem inspiradora, uma mensagem muito positiva. É o livro Os Quase Completos, do Felipe Barbosa. O livro é incrível, tanto na mitologia, na parte fantástica que o autor criou, porém, essa parte fantástica vai tratar de um assunto real, um assunto válido, que é vocação e a nossa felicidade, praticamente, né? Sobre estar contente, sobre levar a melhor vida que nós podemos, fazendo o que nós queremos. A forma como ele termina o livro, tratando esse assunto de bem pé no chão, sabe? Me ganhou completamente. Deixa a gente pensando até sobre nossa própria vida, refletindo sobre se estamos contentes no momento, o que nós queremos mudar. Tudo isso me fez amar cada vez mais Os Quase Completos quando eu terminei a história, quando eu refleti sobre a história. E o autor sabe trabalhar muito bem os personagens, os mistérios da história, as reviravoltas. É aquele livro, sabe, que ganha o nosso coração. Quando a gente termina, dá vontade de abraçar. E agora a nossa reta final. Um livro bem surpreendente no quesito que eu não esperava gostar tanto, me envolver e encontrar tanta excentricidade, tanta loucura. Até sentir uma certa agonia, sabe, com aquela coisa crua que a autora tá passando. E tão maluco em tantos sentidos maravilhosos, que é Geek Love. Ele não é um livro para qualquer pessoa, porque ele tem muitas coisas loucas aqui na história, ele tem coisas que realmente incomodam e que, claro, me incomodaram, mas eu achei a história genial, a forma como essa autora vai trabalhar os assuntos através desses irmãos bem diferentes, né, geneticamente modificados pelos seus pais, e como eles usam isso para serem únicos e para exaltar justamente o que os faz únicos, né, o que os destaca dos outros meros seres humanos. Então é aquele livro que também fala sobre abraçar o nosso eu, quem nós somos. Eu gosto das coisas trabalhadas no livro. Ele também vai trabalhar com coisas muito malucas, até em relação como pessoas manipulam outras através da religião, através de um culto, como às vezes o desespero é usado para unir as pessoas e a busca que as pessoas têm por uma aceitação. E uma das minhas últimas leituras do ano, e eu não poderia ter fechado o ano de forma melhor, foi um livro que me marcou demais. E o engraçado é que eu comecei esse livro tentando sentir a história, naquela dúvida, será que eu vou gostar? E eu me envolvi tanto com a história, tanto com os personagens, que, né, favoritos, entrou aí sem sombra de dúvida. Chorei, foi um dos únicos livros desse ano que eu chorei algumas vezes durante a leitura. E eu estou falando do autor que tem o poder de me fazer chorar, que basicamente é o senhor Markus Zusak, autor da Menina que Roubava Livros, mas é claro que aqui estamos falando em evidência do Construtor de Pontes, seu mais novo romance, seu lançamento que saiu pela Intrínsecos em dezembro, que ainda será lançado pela editora futuramente. Esse livro fala sobre uma família focada num desses irmãos. Ele é contado pelo irmão mais velho da família, mas esse irmão mais velho vai narrar a história de um desses irmãos e, claro, ao narrar a história de um desses irmãos, que é o Clay, ele vai narrar a história da sua família, dos seus pais. E, sem dúvida alguma, o que é mais forte pra mim nos livros do Markus Zusak é a forma como ele conta a história com muito sentimento, como ele coloca ali o sentimento na página. O importante aqui é a jornada, como ele vai montando isso, esses personagens, essa relação entre irmãos, como ele usa essa questão da ponte aqui na história. O nome do livro é O Construtor de Pontes, em inglês o livro se chama Bridge of Clay,
que é a Ponte de Clay, que é esse irmão principal em que toda a história é narrada ao redor. E o que essa ponte significa para o Clay, o que significa para a família, como uma jornada de vida, sabe? Ele é basicamente um romance de formação, que vai falar sobre essa transição entre a fase de criança, adolescente e adulto, com arrependimentos e dores e alegrias, todas aquelas questões da vida envolvidas, né, em crescer e o que marca, sabe? O que nós aprendemos e como amadurecemos. Então é um livro que fala sobre tudo isso de uma forma muito tocante. Eu adoro a escrita do Marcus Zusak. Eu nem acredito, mas é isso, gente. Terminamos os 17 livros favoritos de 2018. Teríamos mais 2, né? Mas vão ficar para 2019. Se você chegou até aqui e assistiu o vídeo completo, meu muitíssimo obrigado. Conta aqui embaixo se você conseguiu me escutar todos esses minutos. Eu nem sei com quanto tempo o vídeo vai ficar, mas eu imagino que pelo menos uns 30 minutos. Vou tentar editar o melhor possível para vocês não ficarem aqui um tempão me assistindo, mas eu espero realmente de coração que vocês tenham gostado. Quando eu tô falando de livros que eu gosto muito, livros favoritos, eu acho que eu não consigo ser tão breve, mesmo já tendo vídeos sobre esses livros aqui no canal. Então eu fico querendo passar a recomendação, sabe? Tentar fazer com que outras pessoas leiam também algo que a gente ama tanto. Então é especial. O vídeo de leituras favoritas é sempre especial. Me conta aqui embaixo se você também já leu algum desses livros, o que você achou, se você quer ler. E claro, fique à vontade para compartilhar com a gente os seus favoritos do ano. São sempre dicas muito boas, né? Todos os links vão estar aqui embaixo desses livros e dos respectivos vídeos para cada um deles. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!